Eu quero agradecer antes de mais à Universidade Católica, o Núcleo do Porto, por este convite, nomeadamente à doutora Cristina Palmeirão. E acho que de facto estas partilhas são fundamentais. A tecnologia está-nos a permitir isso. Não querendo parecer o profeta, não estou a concorrer a profeta. Em 2018, como nós fomos uma showcase school da Microsoft, num dos filmes, dos vídeos que eles fizeram, eu de facto na altura já dizia que o futuro da educação, o futuro da formação passa muito pelo ensino online. E de facto a coisa veio-se a concretizar de uma forma muito, muito dura, como nós sabemos. A apresentação, aquilo que foi referido sobre mim, eu destaco apenas que eu sou aquilo que se chama o verdadeiro curioso. Eu sempre fui daquelas crianças que desmontavam os carrinhos todos para ver como é que aquilo funcionava e de facto acho que isso é uma característica que nós devemos manter ao longo da nossa vida, que é a curiosidade, não é? O querer descobrir mais, o querer perceber como é que as coisas funcionam, e eu acho que isso de facto é fundamental. E claro, a doutora Carla Batista referiu tão bem isso há pouco. O ensino online é um ensino que requer de facto que haja uma atualização das nossas práticas educativas, e para isso penso eu que exatamente foi criado também este seminário. Eu vou partilhar então a minha tela. Esta deve ser uma das palavras mais ditas ao longo destes últimos tempos. Eu partilhar a tela e ver se estão a ver e se estão a ouvir. Ora bem, é esta. Estão a ver? Lá está. Ótimo. Muito obrigado. Eu começaria, este é o primeiro slide, seria o slide da apresentação, precisamente por estar aqui o ciclo de seminários, ou o ciclo de seminários que é tão importante, e avançando, não, aqui na minha apresentação já foi feita. Eu nesta sequência de apresentação, eu vou tentar sempre fazer aqui um conjunto de reflexões sobre algumas coisas que eu acho importantes. Eu acho importante nós afinarmos conceitos. A primeira coisa, em relação ao conceito de avaliar, o que é isto do avaliar, no que é que assenta o avaliar, questões de avaliação, uma série de questões que eu acho que são importantes. E para chegarmos aqui à autorregulação, claro. Depois, associado a isto tudo, vamos ter a parte das ferramentas pedagógicas digitais e a par a avaliação baseada em aplicações. Ora, antes de mais, passemos à questão das reflexões. Aqui sobre a questão do avaliar, como eu estava a dizer, depois vai desembocar à questão da avaliação formativa. A avaliação, atualmente, conhecemos mais como a avaliação para as aprendizagens, as tais questões que eu falei há pouco da avaliação, e uma coisa que eu gosto sempre de referir aqui nas minhas exposições, nas minhas reflexões, que é a questão de minimizar o sofrimento da avaliação e da classificação. Ora, então, antes de mais, começamos então mesmo com a questão do avaliar. O que é avaliar? Perdão. Eu sou um grande fã do professor Domingos Fernandes e, portanto, se vocês revirem aqui uma série de palavras, se revirem nas minhas palavras do professor Domingos Fernandes, é exatamente isso. Eu gosto muito de ler aquilo que ele pensa sobre a avaliação. A professora Leonor Santos também tem uma série de documentos que eu acho fundamentais para que todos nós estejamos a falar das mesmas coisas quando referimos os vários conceitos. Portanto, referindo aqui que de facto é um processo deliberado e sistemático. Portanto, ele é deliberado e é um sistema, no fundo, mais ou menos fechado, mais ou menos participado também, e é interativo. Portanto, participa o professor, participam os alunos, participam todos os elementos que estão dentro desse contexto. É mais ou menos negociado. Eu gosto muito de negociar com os meus alunos a avaliação. Portanto, dentro daquilo que é pré-definido inicialmente, não é, em pedagógico, eu gosto de negociar a avaliação com os meus alunos e gosto de ir muito para além daquilo que é negociado inicialmente. Acerca do que é que os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações. Ora, vamos ver então mais à frente o que é isto.
Portanto, neste nosso contexto, a visão, como eu já referi, que iremos ter sobre a avaliação, é que é uma visão da avaliação formativa. Portanto, é a avaliação para as aprendizagens, aquela que pretende melhorar a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Portanto, aquela que vai permitir, no fundo, que os alunos aprendam mais, melhor, mais aprofundadamente. A avaliação formativa é, como vocês todos sabem, enquanto principal modalidade da avaliação, já vem desde a década de 90, já vem até antes, já se falava sobre isso, mas este despacho normativo que surgiu em 1992, o 98A, marca de facto uma entrada naquilo que é a concretização daquilo que será a avaliação formativa. Eu coloquei aqui estes dois decretos-lei, o 55/2018, que tão bem conhecemos, também temos desenvolvido nas nossas práticas, onde já se refere, mais uma vez, reitera-se, portanto, vincula-se muito bem que a avaliação formativa é a principal modalidade da avaliação, portanto, é ela que nos permite, de facto, melhorar a aprendizagem e ver se as coisas estão, se estamos a fazer as coisas da melhor maneira e permite também diversificar um conjunto de situações para conseguirmos chegar a todos os alunos, porque cada um tem capacidades diferentes, tem ritmos diferentes e, portanto, é com a avaliação formativa, a avaliação para as aprendizagens, que nós conseguimos chegar a todos os alunos. A especial atenção para a diversificação dos instrumentos para a recolha de informação. Portanto, nós temos que ter muitos instrumentos, de uma forma muito assídua, muito diversificados, de acordo com o que nós temos à frente, não é? De acordo com as características de cada um dos nossos alunos. Estou a falar aqui já de uma forma individual. Portanto, é uma coisa que a tecnologia permite. Nós queixávamos que, como é que faço isso com 25 ou 30 alunos dentro de uma sala de aula? Ok, neste momento a tecnologia facilita-nos bastante isso, se for bem utilizada, bem aplicada, não é? E, portanto, diversificação de instrumentos de recolha, clareza nas informações e aqui uma coisa muito importante, que todos também sabemos, a questão de feedback. Portanto, no fundo, a qualidade e a frequência de feedback dada aos alunos. E feedback aqui é visto na ótica do feedback em que nós temos um referencial de chegada e pretendemos que os alunos cheguem àquele referencial de chegada, não é? Portanto, lançamos esse referencial no início do ano e ao longo do percurso nós vamos dizendo ao aluno em que ponto é que ele está e o que é que ele tem que fazer e o próprio aluno diz o que é que ele pode fazer para que ações pode tomar em direção àquilo que será o ponto de chegada. E também aqui as portarias 223A de 2018, 3 de agosto, e a 226A, onde também se reforça mais uma vez o papel não só da avaliação formativa, mas agora da autorregulação das aprendizagens. E é aqui que depois vou desenvolver um bocadinho mais aqui a minha apresentação na lógica das apps. Ora, antes de avançar para a parte da autorregulação, eu também gostaria de lançar aqui outra reflexão, que é, nós, quando falamos de avaliação, nós temos que questionar. É frequente, de vez em quando, eu peço desculpa a dizer isto que vou dizer da maneira como vou dizer, mas de vez em quando saem assim umas avaliações da cartola, não é? Sai-nos qualquer coisa da cartola, quando não houve um debate com os alunos, quando não houve uma discussão, um ponto de encontro com os alunos em que se debata o que é que nós vamos fazer com uma avaliação. Ou seja, de repente vou fazer uma melhoria ao aluno e nem sequer sabemos bem o contexto daquela melhoria, que percentagem é que vamos dar, que instrumento é que vamos utilizar. Portanto, antes de fazer a avaliação, nós temos que pensar muito bem o que é que vamos avaliar. Vamos avaliar competências, vamos avaliar conhecimentos, vamos avaliar coisas que são para decorar, vamos avaliar coisas que são para ver o aluno a fazer, não é? A questão da competência versus conceitos, decoranços, etc. Portanto, como é que vamos avaliar isso? Eu não posso avaliar uma competência da mesma maneira que vou avaliar um conhecimento. Se eu vou avaliar um aluno a andar de bicicleta, eu tenho que o ver a andar de bicicleta, não é? Não posso testar, não posso fazer um teste psicométrico a dizer, então explica lá aí como é que tu vais andar de bicicleta. E ele vai dizer, eu ponho os pés aqui, ponho as mãos ao lado, portanto eu não vou ver se ele sabe andar ou não.
Avaliar quando? Portanto, temos os momentos da avaliação são muito importantes, serem negociados também com os alunos. E avaliar para quê? Para o que é que eu vou fazer aquela avaliação. Portanto, nem tudo deve ser alvo de avaliação, como nós também sabemos. Mas eu arriscaria aqui a questão para os 250 mil euros. E a questão para os 250 mil euros, diria eu, que é o que é que eu vou fazer com essa informação? Não basta eu fazer um teste por fazer para classificar e lançar uma nota ao aluno, porque nesta lógica isto não é avaliação formativa, não é? A avaliação formativa não é quantificada. Não é? É precisamente eu agarrar e dizer ao aluno, olha, tu neste momento estás neste ponto, mas tens que fazer o que é que podes fazer para chegar ao outro ponto que eu pretendo. E estes pontos de chegada podem ir variando ao longo do percurso. Posso verificar ao longo do percurso que o aluno, se calhar, não tem capacidades para chegar àquele local, não é? Então tem que arranjar estratégias para, e novos pontos de chegada. Portanto, o que é que eu vou fazer com essa informação? Essa informação vai-me servir para eu perceber o que é que eu posso fazer. Perceber em que momento é que está o aluno e perceber o que é que eu posso fazer com ele para depois me juntar com 1, 2, 3 alunos que estejam na mesma situação e debater o que é que podemos fazer a partir daquele momento. Esta imagem remete aqui para a ideia do tal sofrimento da avaliação. Eu, como sou uma pessoa que gosto de minimizar os meus sofrimentos, eu não gosto de ser um faquir, portanto, eu não gosto de me sentar numa cama de pregos, e, portanto, aqui a cama de pregos é a avaliação e aqui já estou a remeter mais para a classificação. Porque a avaliação não provoca grande sofrimento. Eu dizer ao aluno, olha, tu neste momento não estás muito bem aqui, tens que estudar mais um bocadinho, ou tens que fazer mais isto, tens que fazer mais aquilo, isso a mim não me provoca sofrimento e ao aluno também não. Agora, se eu fizer um teste e colocar 30% no teste ao aluno, isso já cria sofrimento. E antes do aluno fazer o teste, ele está em sofrimento. Porquê? Porque sabe que vai ter um valor em relação àquilo que eu estou a avaliá-lo. Eu estou a avaliá-lo. Portanto, a avaliação está na minha cabeça, aquilo que eu pretendo que o aluno saiba está na minha cabeça, portanto, nós temos que tentar relativizar aqui uma série de coisas e, sobretudo, conseguir fazer com que o aluno vá fazer uma avaliação sem ter medo dessa avaliação. Eu já disse isto várias vezes. Vamos imaginar os nossos filhos estão a aprender a andar de bicicleta. Se o meu filho não colocasse bem os pés nos pedais e eu dissesse assim, olha, 20%, e a seguir ele caía, olha, 0%, ele nunca mais ia andar de bicicleta. Não é? Eu tenho que dizer, olha, não fizeste bem isto, mas não desistas, ok? Tu vais conseguir, eu estou-te aqui a segurar agora vou-te largar um bocadinho. E portanto é isto que temos de fazer com os nossos alunos. Eu estou-te a segurar, ele está a sentir ali segurança. E agora vou-te largar um bocadinho, e portanto e vai-se largando de pouco em pouco, não é? Sem estar ali a classificar aquilo que eles estão a fazer. Portanto, para minimizar aqui a questão da avaliação e agora também remetendo para a classificação, porque temos que ter classificação, temos que ter certificação, não é? Como nós sabemos, temos finais de períodos, temos finais de anos, finais de ciclos, por aí fora, entradas na faculdade, exames, mas nós podemos minimizar esse sofrimento de que forma? Ter uma avaliação justa, ter uma avaliação que seja negociada com os nossos alunos, como já referi. Ela tem que ser transparente, portanto os alunos têm que saber com o que é que contam, não é aparecer a tal avaliação de repente sair dali da cartola. E deve ser frequente, portanto se eu fizer avaliações frequentes, não preciso fazer um teste entre aspas muito longo, posso ir fazendo 2 questões de vez em quando e aí vou controlando até muito melhor o percurso. A questão, e aqui chegamos à questão da autorregulação, não é? Portanto, neste caso, nós sabemos que a autorregulação não é deixar o aluno sozinho, como às vezes se cria essa ideia. Também se cria muito a ideia que a autorregulação, o professor que é autorregulador é o professor que não quer fazer nada. A autorregulação dá muito mais trabalho, mas imenso mais trabalho. A autorregulação é muito desafiante para o professor, porque a autorregulação permite que o aluno faça um percurso autónomo, permite que o aluno vá mais além, permite que o aluno vá para caminhos que nós não estamos à vontade. E isso é desafiante para o professor, porque quantas vezes eu permiti que os meus alunos fossem muito mais além,
e muitas das vezes tive eu que ir estudar, que é para poder dar resposta. Às vezes eles perguntavam coisas e, olha, não sei, mas vamos aqui, senta aqui ao meu lado e vamos descobrir isso em conjunto. Portanto, nós temos que ter essa consciência. A autorregulação dá muitíssimo mais trabalho. Eu dar a possibilidade de um aluno fazer um trabalho, por exemplo, sobre a freguesia dele, onde vive, para descobrir um problema nessa freguesia e criar ali um sistema de soluções, e dizer-me a quem é que tem que recorrer, que custo é que terá aquilo que ele pretende melhorar, etc. Isso dá muito mais trabalho depois de verificar o percurso e de acompanhar o aluno do que um teste. Um teste é fácil. Teste, se eu fizer 2 ou 3 testes por ano, faço ali a média aritmética, atribuo-me uma classificação e está a andar. Isso é muito fácil, isso não permite que o aluno vá mais além, isso permite avaliar só o decorar, no fundo, a memorização. Portanto, a autorregulação é atribuir ao aluno um papel ativo, né? Centrar no aluno a responsabilidade do aprender. Portanto, centrar no aluno a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento das suas aprendizagens. Eu coloquei que isto também é um desafio, porque eu nas minhas reflexões, eu falo muito comigo, é muito bom nós falarmos muito connosco, e nas minhas reflexões às vezes chego aqui a pontos em que eu estou em divergência comigo próprio. E depois gosto de facto de tentar perceber isto com as pessoas, se estão de acordo comigo, se não estão de acordo comigo, que é para tentar chegar a algum ponto de chegada, passo a redundância. Portanto, aqui no fundo, a questão da avaliação formativa englobaria, não é, a autorregulação, a comunicação e os instrumentos para a recolha da avaliação. Portanto, podemos considerar aqui a autorregulação como uma metodologia ou uma estratégia, às vezes confunde-se muito aqui as metodologias, estratégias, que faz sentido num contexto da avaliação formativa e neste contexto, a autorregulação das aprendizagens é uma das peças fundamentais que, em conjunto com a comunicação, e agora vamos falar de comunicação pedagógica, não é? Que inclui lá dentro o próprio feedback, a comunicação tendo em vista a melhoria das aprendizagens, e, portanto, os instrumentos para a recolha de informação e também, voltamos aqui ao feedback em conjunto com todos estes elementos até. E depois questiono, ok, então, mas podemos também pôr a autorregulação aqui fora, não é? E a autorregulação depende da avaliação formativa. Para fazer a autorregulação, um ensino autorregulado, eu tenho que fazer muita avaliação formativa, eu tenho que comunicar muito com o aluno, tenho que lhe dar muito feedback e tenho que diversificar também os instrumentos de avaliação. Portanto, é aqui no fundo aqui um desafio à reflexão, quase como quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? A autorregulação, como nós sabemos e reforço aqui, a combinação entre a tecnologia e as teorias da aprendizagem são fundamentais para suportar o desenvolvimento da autonomia e autorregulação dos alunos nas suas aprendizagens. Portanto, por outro lado, é um elemento facilitador para o desenvolvimento das capacidades e competências, tal como a cooperação, aquilo que é previsto no aluno à saída do ensino obrigatório, não é? A cooperação, colaboração, pensamento crítico, o raciocínio, a resolução de problemas, o próprio uso de vários tipos de linguagens e, no fundo, também o uso das tecnologias dentro deste contexto, deste próprio contexto. Portanto, tecnologia e as teorias da pedagogia têm que estar relacionados para quê? Para potenciarmos o uso pedagógico das ferramentas digitais. Portanto, vamos fazer um uso da ferramenta com fins pedagógicos e não o uso da ferramenta por si. E aqui surgem alguns exemplos de estratégias para contextos de autorregulação. Sala de aula invertida, o blended learning, o trabalho por projeto, o trabalho colaborativo e cooperativo. E claro, e temos aqui também, obviamente, o ensino à distância, o e-learning. Aqui gostava também de relembrar, quanto a mim, este trabalho, este tipo aquilo que eu tenho feito ao longo destes últimos tempos, tem-me sido muito facilitado. Porquê? Porque no projeto iClass, como a Carla Batista também referiu, foi um projeto que surgiu em 2016 e que assentava precisamente na autorregulação e na avaliação formativa. E assenta. Ele desenvolveu-se inicialmente só com uma turma piloto,
e logo no ano a seguir já tínhamos as turmas todas do 8º e do 7º a trabalhar em iClass, e de repente temos um terceiro ciclo já desde 2018 a trabalhar todo nesta forma. E de facto as aprendizagens melhoraram. Como o professor Domingos Fernandes também costuma dizer, há estudos que comprovam isso, a ciência comprova isso, e portanto nós às vezes tendemos a não crer naquilo que é a investigação, e portanto temos que confiar mais na investigação. E existem mais estratégias, portanto, estas são alguns exemplos. E aqui surge, por exemplo, no caso da colaboração e da cooperação, a distinção entre as duas, que eu não vou referir aqui, vocês também já sabem, mas eu dou muita importância ao trabalho colaborativo. Estamos ali todos, no fundo, de uma forma síncrona, mas síncrona, todos juntos, não é? A remar no barco em conjunto para que a canoa, no fundo, vá em direção a um objetivo comum. E, portanto, aqui a questão do ensino à distância e a questão do confinamento. Eu há pouco tenho a impressão que não concluí a ideia do iClass, mas a questão do iClass permitiu uma coisa muito importante. Permitiu que eu percebesse muito bem como é que funciona o ensino online. E o ensino online pode ser à distância ou não, não é? Eu posso fazer, como sempre fiz, antes do confinamento e em determinadas situações em que os alunos estavam doentes, nós sempre trabalhámos dentro da sala de aula, em trabalho colaborativo e com recurso a ferramentas pedagógicas digitais, ou seja, os alunos estavam na sala de aula, mas estavam a trabalhar à distância. Estavam a trabalhar com os seus computadores, portanto, cada aluno tem um computador, portanto, numa lógica de bring your own device, numa lógica de 1 para 1. Pronto, temos a facilidade de ter isso no colégio, mas muito brevemente, como vocês também sabem, vamos ter a facilidade de ter isso no ensino público, e é bom que estejamos preparados para essa transição ou transformação digital da sala de aula. E, portanto, o EAD, em contexto de confinamento, veio reforçar apenas esse tipo de metodologias. Portanto, veio mostrar, de facto, é preciso alterarmos as metodologias, é preciso alterarmos a nossa forma de avaliar. Em relação às ferramentas pedagógicas digitais, e aqui mais uma vez a questão da tecnologia e da pedagogia, elas têm que estar em equilíbrio, elas têm que fazer sentido. Vim buscar aqui este diagrama, este gráfico, que também muitos devem conhecer, do professor Fernando Albuquerque Costa, e nele percebemos que a intenção é nós caminharmos para este quadrante, um quadrante em que há uma aproximação ao construtivismo, portanto às teorias construtivistas da aprendizagem, o aluno constrói o seu próprio conhecimento, mas temos que caminhar numa lógica também aprender com as tecnologias e não aprender apenas a usar a tecnologia. Portanto, o caminho em direção a este quadrante não é muito difícil, tendo as tecnologias, tendo o conhecimento das ferramentas pedagógicas digitais. Portanto, aí só temos que dar um bocado de fermento para passarmos para as tais teorias construtivistas da aprendizagem. Em relação às ferramentas, e esta é a parte que eu gosto muito de explorar, portanto, eu gosto muito de ver sempre de que forma é que eu posso explorar a ferramenta para facilitar a aprendizagem do aluno. Portanto, no fundo, estas ferramentas permitem a atribuição ao aluno de um papel mais ativo, mais responsável na aquisição do seu conhecimento e no desenvolvimento das suas aprendizagens. Então, alguns exemplos. Estas imagens são todas, à exceção de pouquíssimas, são todas minhas. Esta é um exemplo do painel que nós temos numa das salas, e o que está por trás é uma das ferramentas que eu gosto imenso e que já em várias formações mostrei o uso desta ferramenta, e sei que na Madeira já são fãs do GoConquer. É uma ferramenta que é muito holística, tem ali uma série de coisas, um potencial enorme. Temos paralelamente outra que é o ClassFlow, que também permite fazer uma série de coisas muito interessantes. Agora, temos que dividir isto aqui um conjunto de intenções que nós podemos dar às ferramentas. A primeira é, de facto, permitir que o aluno faça um percurso autónomo
então estamos a falar de sequências de aprendizagem autónoma. E aqui eu coloquei aqui este exemplo de propósito, o ClassFlow permite fazer um conjunto de coisas muito interessantes na área da educação e da aprendizagem, sobretudo na questão associada mais às aprendizagens, que permite fazer mapas conceituais, permite fazer estas sequências, permite fazer desenhos, e coloquei esta imagem precisamente para mostrar na ótica de disciplinas como a geografia, como a matemática, como a educação visual, como aquelas mais dependentes do desenho, dá para fazer coisas muito engraçadas. Portanto, eu neste caso pedi aos alunos, estávamos em tempo real, a fazer desenhos em tempo real, e eu ia vendo o que é que cada um dos alunos estava a fazer. E poderia ir direcionando-os a dizer, não, o Equador não é aí, o Equador é mais ao lado. E, portanto, eles vão construindo e ao mesmo tempo estão a ser desafiados porque querem mostrar aos colegas que estão a fazer coisas muito bonitas. Portanto, surge aqui a questão também do desafio. Aqui também o Go Conquer, que era a que eu referi há pouco, permite fazer este tipo de sequência de aprendizagens, em que o aluno vai picando cada um dos pontos, tem vídeos, tem áudios, tem imagens, tem partes em que tem quizzes, e portanto ele vai fazendo um percurso ao longo de um tempo, não é? Depende se queremos fazer uma sequência mais longa ou uma sequência mais curta. E neste caso esta sequência tinha trabalho individual, a parte de conceitos até, a parte do decorância eu coloquei, porque também é importante, obviamente. Tinha a parte de marcação de rios, porque eu sou de geografia, portanto tenho que ter essas partes todas que são importantes para a geografia. Tinha depois uma parte de trabalho colaborativo, em que eles se juntavam em grupos de 3, portanto o meu número mágico para grupos são 3. Portanto gosto muito de turmas que sejam múltiplas de 3, para as coisas funcionarem bem. E depois tinha trabalho também, cruzamento interdisciplinar. Portanto, tinha aqui o cruzamento com todas as outras disciplinas do currículo, inclusivamente a educação física. Portanto, isto é fundamental para que o aluno faça uma aprendizagem autorregulada, não é? Ter esta estrutura. Aqui, esta ferramenta, para mim, é fabulosa. Isto porquê? Porque há uma apresentação, no fundo, em tempo real também, ou não, do uso que nós queiramos dar, mas permite dar um feedback muito fácil aos alunos. Ao longo da sequência, os alunos vão respondendo a perguntas e imediatamente eu tenho a cair a informação que há uma pergunta e imediatamente eu vou dando resposta aos alunos. É muito interessante e para a geografia funciona muito bem. Depois temos os fóruns. Ora bem, os fóruns, como nós sabemos, em ensino à distância ou em B-Learning, em Blended Learning, ensino misto, são fundamentais para nós percebermos o percurso dos nossos alunos. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com fóruns e trabalho com os fóruns de diversas maneiras. Posso trabalhar, por exemplo, com o Teams. Eu crio aqui um fórum e o fórum pode ser temático ou não. Portanto, habitualmente são temáticos. E neste fórum os alunos vão colocando as dúvidas, eu vou respondendo. Portanto, as dúvidas de um pode ser as dúvidas de 2 ou 3 e, portanto, os fóruns vão facilitando e vão criando ali uma dinâmica engraçada porque todos dão opinião, todos têm razão, não é? Todos acabam por ter razão naquilo que dizem e isso acaba por potenciar muito ali a comunicação. Posso dizer, nos fóruns quebraram completamente o gelo dos alunos mais tímidos. Eu passei a ter todos os alunos a participarem de maneira praticamente idêntica e até descobri coisas muito curiosas, muito interessantes em alunos que acabavam por não chegar a eles presencialmente, fisicamente, ok? Porque eu faço aqui a distinção no regime presencial, é sempre presencial, seja digital, seja físico, não é? Portanto, vamos chamar sempre regime presencial. O Moodle, como vocês tão bem conhecem, não é? O Moodle é muito mais utilizado no ensino superior e, portanto, permite também criar ali os fóruns e temos que criar fóruns temáticos também. Os murais barra portfólios, para mim são excelentes ferramentas porque eu consigo ver ao longo do percurso de um determinado trabalho, ao longo de um período, ao longo do ano, o que é que cada um dos meus alunos conseguiu ir fazendo. E, portanto, aqui temos aquele tão bem conhecido, o Padlet, que, como qualquer ferramenta em open source, de vez em quando vão fechando a torneira, não é?
O Padlet no início eu tenho bastantes criados, permitiam uma série deles que eu agora não sei dizer quantos, entretanto fecharam, salvo para 4 ou para 5, mas como eu mantive ainda os anteriores, não os apaguei, continuo a ter a possibilidade de ter para uns 18 ou 20, já não me recordo. O OneNote, uma ferramenta que nós privilegiamos no iClass. Porquê? Porque nós no início quisemos substituir, no início e agora, quisemos substituir a mochila, a física, por uma mochila digital, e então precisávamos ter pelo menos ali 2 grandes suportes, que eram os manuais e o caderno diário do aluno. E o OneNote veio substituir precisamente o caderno diário físico do aluno e muitíssimo bem, como vocês podem ver, os alunos não desaprendem de escrever, porque no início, em 2016, os pais, mas agora os nossos meninos vão deixar de escrever e agora vão piorar a escrita. Eu disse-lhes várias coisas, entre elas, olha, a escrita já está mais do que adquirida no 7º ano. E posso-vos dizer que a minha caligrafia até veio a piorar ao longo dos tempos, portanto não veio a melhorar. E eu sempre escrevi, não é? E portanto não há aqui uma relação entre uma coisa e a outra, não é? E como podem ver, os próprios alunos, esta é a segunda justificação, utilizam o caderno diário com a caneta ativa e portanto a caligrafia sai tal e qual como sai com uma caneta, uma esferográfica. Só mudaram os suportes. O papel passou a ser um ecrã e a caneta passou a ser uma caneta ativa, não é? A esferográfica passou a uma caneta ativa. Portanto, tem cadernos diários maravilhosos, sobretudo os das meninas, continua a ser assim, não é? Já era fisicamente, portanto, continua a ser no digital. Portanto, isto é um caderno diário de uma rapariga. Como podem ver, nós tínhamos aqui, na geografia, tinham que representar os elementos fundamentais ou essenciais e os acessórios dos mapas. Portanto, tinham que colocar uma escala, uma legenda, um título e tinham também que colocar orientação. E, portanto, isto está perfeito, não é? Depois, claro que expliquei que tem que haver aqui uma densidade maior e menor das cores, não é? Uma gradação de tons, que é para perceber a densidade do fenómeno, mas que está bem feito e pode-se melhorar, não é? E depois sugiro a tal melhoria. O aluno o faz ou não faz. Este está repetido. O Wakelet é, no fundo, mais um repositório, onde em determinados contextos de trabalho peço para os alunos irem colocando por aulas aquilo que eles recolheram, a informação que foram recolhendo, quer seja texto, quer seja imagens, e portanto fico com um espaço concentrado, não é? com essas informações, facilita-me bastante a avaliação destes trabalhos. Ou seja, para além de portfólios, estes ambientes digitais permitem também ser repositórios, onde os alunos acabam por organizar e ter a informação muito organizada, facilita o trabalho deles e o meu também, e também permite fazer depois, mais tarde, a transposição desta informação para outro tipo de suporte, como era o caso deste trabalho. Este trabalho chama-se Pensar Local, Agir Racional. Eles tinham pensado, então, já falei um bocadinho sobre ele hoje, tinham que comentar um problema, uma sugestão de melhoria do espaço onde vivem. E daqui eles passavam para os vídeos. E nos vídeos eles faziam o apelo às pessoas que deveriam resolver o problema que eles sentiam dentro da sua área. Os resumos e as sínteses, como nós sabemos, eram e continuam a ser fundamentais como organizadores mentais, e aqui eu falo dos mapas conceptuais, não é? Fala-se muito erradamente às vezes mapas mentais em geografia é eu fechar os olhos, pensar como é que é a Europa e de repente abro os olhos e começo a desenhar a Europa, isso é que é o mapa mental. Portanto, aqui os mapas de conceitos, mapas conceptuais, permitem sintetizar a informação. E aqui tínhamos, por exemplo, o fenómeno das secas e das vagas de calor e das vagas de frio, que estão tão bem sistematizadas por este aluno. Significa que isto foi feito em tempo real, eu a ver o aluno a construir, e eu percebi de facto que o aluno compreendeu aquilo que era suposto. Mais uma vez aqui o GoConk, também com um mapa conceptual, neste caso um modelo que nós trabalhamos. Os quizzes e forms, pronto, temos aqui
aquilo que é a grande preocupação atual dos professores. Estamos a chegar ao final do segundo período, as pessoas querem avaliar os seus alunos. Não podemos confundir aqui a tal questão que às vezes se diz a avaliação online não é rigorosa, a avaliação à distância não é rigorosa, é rigorosa, depende do que é que se faz e como é que se faz. Eu não posso reproduzir um teste que é feito fisicamente, presencialmente, num espaço digital. Claro, isso vai dar asneira. Por isso é que, embora tenha sido, entre aspas, quase que obrigado para cumprir aquilo que me foi solicitado pela minha entidade, mas nós sabemos perfeitamente que estamos a falar de crianças, estamos a falar todos nós já fomos estudantes e sabemos que se eu não sei esta resposta e estou ali em stress e quero mostrar muito que sei, eu até sei qualquer coisa e só me falta aquela palavra, qual é que vai ser a tendência? Vou pesquisá-la. E se tiver 2 ecrãs, e se tiver um fonezinho wireless enfiado numa orelha, estou ali a falar com o colega do lado, não é? Em direto, noutro suporte qualquer, e estou a saber qual é a resposta. Portanto, não vamos ter ilusões que esse tipo de testes funcionam desta forma. Portanto, eu consigo saber se o aluno sabe ou não de muitas outras maneiras que não estas. Ora bem, mas isto, os quizzes, os forms, permitem fazer uma avaliação formativa e o aluno, com o próprio quiz ou com o próprio forms, acaba por aprender. Aprende com o próprio erro, não é? Tentativa e erro e vai aprendendo. Portanto, temos aqui no caso do Quizzes mesmo, uma plataforma que eu gosto bastante mais do que o Kahoot, neste caso já melhorou, mas o Quizzes apareciam as perguntas numa forma diferente do colega do lado, uma forma aleatória, e não aparece no quadro. Portanto, no quadro aparecem apenas os resultados. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com o Quizzes. Depois temos os forms da Microsoft, portanto, muito idênticos àquilo que são os forms da Google. Tanto um como o outro, como vocês sabem, dá para integrar vídeos, dá para integrar imagens, dá para fazer diversos tipos de questões e dá para tirar dali algumas conclusões importantes. Aqui tenho outros, também referenciados pelo professor Domingos Fernandes, portanto, sempre que conseguirmos fazer debates, para mim o debate é uma ótima forma de aprendizagem. O trabalho individual também, obviamente. As próprias entrevistas informais, portanto, agarrar no aluno e de repente fazer-lhe ali uma pequena entrevista, entre muitos outros. Portanto, temos uma série de formas de retirar informação para ver o percurso dos nossos alunos. Então, em relação a estas aplicações que nós vimos, eu tenho-vos a dizer que a avaliação baseada em aplicações não é muito diferente da avaliação presencial física, não é? A grande diferença são os suportes digitais, porque os princípios são os mesmos daqueles que são na presença física do aluno. Portanto, em relação aos parâmetros de avaliação, que parâmetros é que nós utilizamos, com que frequência é que os fazemos, não é? Mas na transposição para a avaliação online, claro, podemos fazer com maior frequência, podemos fazer coisas mais curtas, mas temos a mesma frequência, temos a mesma os parâmetros definidos inicialmente, os descritores de desempenho são os mesmos, não é? Mas podemos fazer adaptações, como é lógico, e também nos critérios. Tudo deve ser alvo de uma adaptação para o regime online, mas são precisamente os mesmos princípios. Eles existem, mas só que de uma forma adaptada. Eu coloquei aqui só esta imagem por causa do 100%. Portanto, os nossos alunos trabalham desta maneira. Portanto, neste caso temos algumas cadeirinhas da Steelcase e, portanto, isto torna a sala de aula muito mais móvel de acordo com as estratégias que estamos a utilizar. Uma vez que estamos a esgotar o tempo, eu iria desafiar-vos para este Mentimeter, para fazermos uma nuvem de palavras e sobre esta apresentação. Portanto, no fundo, vocês colocariam o que é que acharam desta apresentação. Eu vou partilhar agora o Menti.
Pronto, já temos algumas, eu vou partilhar. Já vos apareceu? Já? Sim, já. Muito obrigado. Gosto do elitista. Vocês daqui a uns meses, quando tiverem os alunos todos com computadores à frente, somos todos elitistas. É um desafio, a educação é um desafio constante, não é? Então, se calhar passava para a parte final da minha apresentação, que é só uma partilha de links. Estou aqui a cumprir o tempo, tal como pedido. Agora vamos então passar para o outro ecrã. Agora tenho que trocar aqui os ecrãs, peço desculpa, é rápido. Isto é muita tecnologia. Naturalmente, sem problema. Nós sentimos o mesmo. Está quase. Posso depois voltar a partilhar o Menti para ver como ficou no final, só por curiosidade? Ora está. Estão a ver, não estão? Sim, estamos a ver. Bom, obrigado. Isto foram aqui uma série de voltas que são realmente necessárias. Então, eu diria que, de facto, como algumas palavras que aí surgiram, é desafiante, exige muito do professor, também exige, mas que eu tenho imenso prazer em fazer isto, tenho. E acho que todos nós devemos ter esse prazer na educação, porque é como alguém dizia aqui, agora não me recordo quem é que dizia isto, mas se nós acordamos na segunda-feira a pensar na sexta, nós não vivemos, não é? Quando acordo na segunda-feira eu vou satisfeitíssimo para as aulas, vejo os meus alunos ali todos de olhos meio fechados, eu, olá, alegrem-se porque estamos no início da semana, é maravilhoso, não é? Vamos ter uma semana inteira para estar juntos, e depois eles lá fazem um sorriso amarelo, uns coisas e tal, mas de facto nós temos que ter prazer naquilo que estamos a fazer e podemos alterar de maneira que possamos retirar o máximo de prazer com a nossa profissão. Aqui eu coloquei apenas o meu contacto pessoal neste slide, se tiverem alguma questão que apareça aí no chat e depois a seguir queiram colocar. E aqui os links para o Somos Solução, o canal do YouTube também, e os dois, o grupo e a página da Somos Solução.